caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do Oeste. No Curva de hoje falamos de NASCAR e o que aconteceu em Michigan. Uma visita à escuderia 111 de competições, como andam as obras da nova pista de arrancadas do Speed e, como sempre, o Correio da Semana. Nós começamos falando de NASCAR e os resultados de Michigan. E no quintal das montadoras norte-americanas, Brian Vickers e a Toyota ficaram com a vitória. A Red Bull pela primeira vez com o sucesso na Sprint Cup. Jeff Gordon na segunda posição, Dale Earnhardt Jr. uma grande corrida para ele. Em terceiro, Kyle Edwards e Sam Horne Jr. na quinta posição. E Sérgio, mais uma vez, o combustível parece que domina as provas da NASCAR, principalmente nessa temporada. Jimmie Johnson dominou a prova, ficou sem combustível. Até Mark Martin, que normalmente poupa, porque velhinho sempre anda devagar, terminou sem combustível. E o Brian Vickers fica com a vitória. Olha, é uma maneira de ver, eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo da maneira como Dale Earnhardt Jr. não teve nenhum problema, ele parou, vários carros pararam na última bandeira amarela, quando se tivesse parado ali, tinham combustível até o final. Dale Earnhardt Jr. parou, veio voando e terminou na terceira posição. Jimmie Johnson arriscou. Brian Vickers, é verdade, ganhou na tática de combustível, mas dos que apostaram no combustível, apenas Brian Vickers e Jeff Gordon chegaram primeiro e segundo colocados. Depois, o Dale Earnhardt Jr. já tinha combustível suficiente. Portanto, de certa maneira, Jimmie Johnson arriscou, depois deu aquela desculpa, eu só ando de pé embaixo. O fato é que ele não economizou o suficiente e poderia ter parado, como todos os outros. Agora, que ele foi o carro dominante e acabou sem a vitória, isso é verdade. Mas acho que foi mais erro dele do que qualquer outra coisa. Uma prova bastante interessante na parte final. E agora vamos para a classificação. E agora os resultados da classificação a gente vai mostrar na tabela de baixo. O Mark Martin ficou na 31ª posição na prova e para isso caiu para a 12ª posição na tabela de colocações. O Brian Vickers é o 13º, chegando bastante próximo, e o destaque para o Brian Vickers, eu acho que ele e não o Buschinho vai ser o piloto que vai fazer parte dos 12 melhores. Foi uma prova interessante, bastante interessante sobre esse aspecto. Apertou muito mais aquela situação ali. Deixa eu pegar uma cola aqui, Roberto Figueroa, porque eu não enxergo muito bem. Juan Pablo Montoya, em 7º lugar, ele está 108 pontos, apenas à frente do 13º lugar, que é Brian Vickers. Então isso para ter uma ideia. Brian Vickers está 12 pontos apenas atrás de Mark Martin. Matt Kenseth não está muito longe ali não, está logo pertinho. Portanto, muita coisa podendo acontecer. E Bristol é uma prova em que os pilotos ficam nervosos e pode acontecer mais mudanças ali. E eu quero destacar uma coisa, Bebê Chorão não tem vez nos playoffs, o Buschinho não se classifica esse ano, Sérgio. Eu acho que essa altura vai ser difícil. Não é impossível, mas acho que vai ser difícil para o Kyle Busch. Eu tenho que concordar com essa, Roberto Figueroa. E antes de você chamar o maquineiro do tempo, rapidinho, destaque para Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya teve um pneu furado quando faltava já um quarto, cerca de 50 voltas para o final. Manteve a compostura, parou, trocou o pneu, foi beneficiado pelo Lucky Dog e acabou chegando entre os 20 primeiros. Excelente trabalho de Juan Pablo Montoya, se mantendo bem posicionado para ir para o Chase. Posso chamar uma maquineta do tempo agora? Pode. É um dos carros preferidos do Sérgio Lago, o SP2. Vamos conhecer essa história no segmento Maquineta do Tempo. Com o mercado brasileiro fechado à importação nos anos 70, a Volkswagen resolveu criar um modelo esportivo próprio, o SP. Construído sobre o chassi da Variant e com um desenho bastante arrojado, o primeiro SP nem chegou às ruas, devido ao mau desempenho de seu motor, que desenvolvia apenas 65 cavalos de força e atingia 150 km por hora. A segunda versão, batizada de SP2, possuía um motor de 4 cilindros horizontais opostos, refrigerado a ar, gerando 75 cavalos de força a 5.000 rotações por minuto. O carro atingia 160 km por hora e acelerava de 0 a 100 km por hora em 17,4 segundos. 1975 foi o ano derradeiro para o SP2. Os principais responsáveis por seu fracasso foram o alto preço em razão de uma baixa economia de escala na produção e o fraco desempenho do motor diante do estilo esportivo. Ao todo, foram produzidas 10.193 unidades do carro. Logo após o intervalo, a visita que fiz à escuderia 111. E o piloto Cássio Homem de Melo também nos apresenta o seu carro da Copa Vicar.